Olá, filhos do meu coração, meus amores. Nós estamos aí, né? Ainda no nosso isolamento social, ainda na nossa distância, mas firmes e fortes. Já falei para vocês, não desistam, não soltem a minha mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Me ajuda. Vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos falar de pronomes. Vamos lembrar? Nós viemos de uma sequência falando de substantivo, falando de adjetivo, agora nós vamos para os pronomes. Talvez essa aula fique um pouquinho mais longa, mas é porque é necessário, tá bom? Tenham paciência. E outra coisa, meu aniversário está chegando. E sempre na véspera do meu aniversário eu faço um texto. É um texto de que gosto muito e eu adaptei para ele caber num espaço de uns 10 minutos de uma aula. E aí eu tô sem a atividade presencial, mas estamos aqui, né, nesse outro espaço. Depois vocês procurem, porque eu vou gravar e vou postar, tá? Quem quiser ver apenas um saxofone na minha voz, tá bom? Vai estar por ali. Galera, é o seguinte. Primeiro, naquele esqueminha, né, de compartilhar com vocês a lista que eu elaborei sobre esse assunto, tá aí, dá uma olhadinha, tá bom? Espero que vocês já tenham recebido, visto tudo direitinho, tá? Vamos juntos? Estudo sobre pronome. Então, do ponto de vista morfológico, é a palavra que substitui ou determina o substantivo ou a ele se refere. Presta muita atenção. E se eu falando você não consegue acompanhar, você vai fazer o seguinte, você vai pausar e vai escrever o que eu vou te falar agora. Analisa comigo. É a palavra que substitui. Toda vez que um pronome substitui um substantivo, ele é um pronome substantivo. Fabi, ele pode receber esse nome? Pode. Fica tranquilo, pode. Então, você vai chamar de pronome substantivo todo pronome que substitui um substantivo. Daqui a pouco eu vou dar exemplo. Agora, ele diz também que ou a ele se refere. Então, às vezes, ele está junto, determinando ou se referindo ao substantivo. Se ele estiver junto, determinando, vira pronome adjetivo. Porque ele vai estar junto do substantivo. Se ele se refere ao substantivo, pode ser tanto pronome substantivo quanto adjetivo, depende. Nós vamos ver isso, tá bom? Devagarzinho. Só entenda o seguinte, pode ter pronome que a gente vai chamar de pronome substantivo e pode ter pronome que nós vamos chamar de pronome adjetivo. O que que determina isso? A função que ele tem na frase. Ok? Fabi, ele vai deixar de ser pronome reto? Não. Ele vai deixar de ser pronome oblíquo? Não. Ele só vai acumular essa possibilidade de nomenclatura. Então, se você não lembrar se um pronome é reto ou se ele é oblíquo, você consegue saber que ele é substantivo? Consigo. Então, diga pronome substantivo e você estará certo. Os pronomes pessoais, que se subdividem em retos e oblíquos. Os retos são eu, tu, ele, nós, vós, eles, que a gente usa para conjugar os verbos. Fechou? Tranquilo, né? E só exercem os papéis sintáticos de sujeito ou predicativo do sujeito. Mas a sintaxe você vai trabalhar num outro momento, né? Então, com a gente agora é só morfologia, certo? Cada pronome reto tem um oblíquo equivalente. Desse modo, se o pronome reto é eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, se, si, consigo. O, a, lhe. São as opções. E, como eu ia dizendo, né? Se refere à primeira pessoa, o te, ti, contigo, refere-se à segunda, assim, sucessivamente. Na sintaxe, exercem as funções de objeto. Né? Então, pode ser objeto direto e pode ser objeto indireto. Beleza. Na verdade, gente, haverá situações em que nós teremos os pronomes oblíquos em condição de complemento nominal também, ou de agente da passiva também. Mas como eu disse para vocês, eu não vou me aprofundar na sintaxe, então deixei isso de lado. Mas eu leio pensamentos. Alguém pensou, não, Fabi, dá um exemplo. Pensa o seguinte, as provas foram corrigidas por mim, agente da passiva. Sujeito, as provas. Quem corrigiu as provas? Fabi. Então, as provas foram corrigidas por mim. Mim não é pronome oblíquo? É. E é agente da passiva. Ai, Fabi, não lembro nada disso.
Gente, as provas, elas foram corrigidas, elas não corrigiram. Então, as provas é um sujeito paciente, recebe a ação. Quem é o agente? Quem corrigiu? A Fabi. Fechou? Pessoal, olha só um pouquinho que eu vou pegar o cabo aqui, tá? Do computador, bonitinho, bem fofo. Ah, essa é a espontaneidade do momento, adoro, sabe? Tem que acontecer essas coisas, pronto. Agora, ai, olha que maravilha, bateria, coisa maravilhosa, bateria. Então, continuando, olha só. Temos o primeiro exemplo. Vamos massacrá-los, vamos. Vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Então, olha só, essa tirinha ela foi inclusive utilizada para fazer uma questão do Enem, justamente para discutir essa questão da colocação pronominal e do pronome a ser empregado, né? Então, você vê o seguinte, olha, vamos massacrá-los, está colocado no lugar certo e foi a escolha certa, né? Que é a contração los. Quando nós temos ali, vamos arrasar eles, nós temos um problema. Por quê? Eles não é pronome reto? É. Pronome reto pode exercer a função de sujeito ou predicativo do sujeito. E nesse lugar ele foi empregado para objeto. Então, como ele vem depois de um verbo no infinitivo, o os ganha o L. Então, você perde, no caso lá de massacrá-los, você perde o R, massacrar, perde o R. Põe o hífen, coloca o L e coloca o acento. O acento é porque é uma oxítona terminada em A. Então, você tem massacrá-los e deveria ser, portanto, arrasá-los. Ao fazer o emprego inadequado, ao escolher inadequadamente o pronome, colocar um reto em vez de um oblíquo, a cobrinha, né, esse personagem, a personagem do Veríssimo, ela é criticada pelo outro amiguinho. Não, peraí, primeiro vamos acertar o pronome, ou seja, primeiro vamos o quê? Vamos corrigir o emprego do pronome. Beleza? E a pergunta no Enem era justamente sobre isso, sobre a questão do desvio, se ele estava focado no sujeito ou no objeto. Continua. O que a professora está entregando? Nossos boletins. Nossos boletins? Você sabe, nossas notas. Notas? Nós estamos sendo avaliados? Claro, seu idiota. O que você acha? E eles não dão nenhum semestre para praticar? Gente, essa tirinha do Calvin dava para a gente usar para ilustrar pronome possessivo. Olha só, nossos boletins, nossas notas. Dava para usar para falar de pronome de tratamento. Olha você. Eu escolhi trabalhar a questão. Tinha o seu, possessivo seu, né? Mas eu escolhi trabalhar ainda nessa tirinha o nós, que é também pronome reto, né? Mas nós estamos sendo avaliados, e depois ele coloca o quê? E eles, não dão nenhum semestre, quem são os eles, né? Os professores. E o nós, os alunos. Então, você tem nas duas circunstâncias o pronome reto na condição de sujeito, e por que isso contribui para a promoção de humor? Justamente porque se há uma relação de alguém que ensina e de alguém que aprende, a atividade avaliativa ela é necessária justamente para poder verificar esse rendimento, né? Para avaliar o trabalho que está sendo desempenhado, desenvolvido. Englobam-se a esta categoria os pronomes de tratamento que se usam no trato com as pessoas. Se nos dirigimos a alguém de nosso convívio pessoal, empregamos você. E aí, por isso, lá na tirinha do Calvin, ele usa você. Gente, aproveito para fazer uma pausa aqui e lembrá-los de uma coisa. Lembra que agora eu falei para vocês sobre pronome substantivo e pronome adjetivo? Repara lá em cima. Quando o nossos aparece no primeiro quadrinho, ele não está do lado do substantivo boletins? Então, o nosso está do lado de um substantivo. Então, ele pode ser chamado de pronome possessivo, que indica posse, ou pode ser pronome adjetivo, porque ele está junto do substantivo, acompanhando o substantivo, determinando o substantivo, modificando o substantivo. Quando você coloca o você, né? Repara o você lá na voz da amiguinha, substitui o nome Calvin. Então, ele está no lugar do nome. Se está no lugar do nome, pronome substantivo. Lá no terceiro quadrinho, seu idiota, né? Claro, seu imbecil, né? Você repara que esse seu, ele tá junto de idiota. E esse idiota é o substantivo. O seu, portanto, vai ser um pronome adjetivo.
Fechou? Vamos, para ficar bem tranquilo, no último quadrinho eles. O eles não está no lugar do nome dos professores? Então não está no lugar de um nome? Pronome substantivo. Ok? Continuando. Engloba-se esta categoria os pronomes de tratamento que se usam no trato com as pessoas. Se nos dirigimos a alguém de nosso convívio pessoal, empregamos você. E aí, por isso, que entre colegas, numa sala de aula, tem-se o você. Mas, quando intencionamos demonstrar respeito, aplicamos senhor ou senhora, né? Então, é aquela coisa, não sei quantos de vocês receberam a mesma criação que eu recebi, mas papai chamava Fabiana, eu não podia falar assim, que? Tinha que ser senhor, sob risco de levar a mão na boca. Continuando. E eu vejo aluno hoje em dia que trata os pais como você, né? E se brincar, se bobear, os meus vão fazer isso, mas eu acho estranho, dá nada não. Para pessoas de cerimônia, Vossa Senhoria, para altas autoridades, Vossa Excelência, para sacerdotes, Vossa Reverendíssima, para cardeais, Vossa Eminência, para o Papa, Vossa Santidade, para reis e rainhas, Vossa Majestade. Texto 3. Olha a importância do pronome de tratamento nesse momento. Os pescoços de Caco Galhardo. Vossa Excelência me permite uma parte? Você entende que se eu domino o pronome de tratamento, eu já sei que esse ratinho que ouve, que está com o queijo, é um gatinho, é um ratinho representando um político. Eu posso não saber se ele está representando um senador, um deputado, um ministro ou o próprio presidente, mas eu tenho certeza que ele está representando alguém que é político. Então, que essa é uma crítica ao político. E o que ele está dizendo? Olha, o político é o cara que está com queijo, é o cara que está no domínio da situação. E os outros são subalternos, que tem que ir lá para tentar uma parte. Mas, enfim, a crítica maior não é essa, né? A crítica maior é dizer que os políticos são ratos. Aí você está assistindo esse vídeo na sua aula, para minha felicidade, seu pai é deputado, vereador, e vai ficar contrariado comigo. Não fique, papai, não fique. A tia Fábio está analisando a tirinha, né? Então, o cara que fez a tirinha é que faz uma crítica à classe política. E nós, né, somos capazes de admitir que, de fato, existem políticos corruptos, mas não significa que sejam todos e que todos devam ser tratados da mesma forma. Fechou? Tá tudo bem entre nós, né? Beleza. Continuando. Depois nós temos no texto A. Para tudo. Fabi, você está insinuando, então, que nessa outra tirinha do ratinho, se a pessoa não identifica Vossa Excelência, ele tem um problema? Tem. Porque aí quando eu falo para ele que é uma crítica ao político, ele já fala o quê? Aí, essa professora louca, esquerdista, doutrinadora, vê crítica política em todo lugar. Não sou eu que estou vendo. A pista discursiva está na forma de tratamento. Percebe? Texto 4. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. E, Fabi, Vossa Magnificência, ficamos para os reitores, tá? Nesse sentido, o que a tirinha nos traz? De novo, se eu entendo que esses termos são termos próprios dos estudos feitos de pronomes de tratamento, eu sei que há uma crítica, né, de quando você vai usar esses termos? Você vai usar na sua casa, né? Você aprende isso na escola, quantas vezes na sua vida você vai se dirigir a uma dessas autoridades? Em que momento você vai aplicar? Então, existe uma pontinha dessa crítica, né? Você vai conversar com seu pai dessa forma, né? Porque como aplicar, como usar. Continuando, quando usar, né? Os possessivos. Refere-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes, gente, vou tirar aqui a câmera, para tudo, gente. Falei, eu atrapalhando você a ver o que está escrito. Agora você vê. Refere-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhe a posse de alguma coisa. Meu, seu, nosso. Tem a função sintática de adjunta de nominal. Gente, eu quero que você pense o seguinte. No começo, as pessoas do discurso, elas eram muito bem definidas. Eu, pessoa que fala. Você, pessoa que ouve. Ele ou ela, pessoa de quem falamos. O problema é que, com o tempo, nós passamos a usar com quem falamos elementos de terceira pessoa. Como assim, Fabi? Analisa comigo. Imagine o seguinte, nós estamos falando sobre uma cena, meu marido,
E aí você fala, Fabi, eu o vi no shopping outro dia. Quando nós estamos falando sobre uma cena, é muito claro para mim que esse eu ouvi é sobre uma cena. Mas vamos imaginar que você esteja conversando com o Jefté, não comigo. Aí imagina que você vira e fala assim, Ê, Jefté, sei uma cena, hein? Eu vi no cinema. Peraí, eu vi no cinema Marceno, Jefté. O que está acontecendo aí? Não sei se ficou claro para vocês, mas o que eu quero dizer? Que esse o pode retomar a pessoa com quem eu estou falando, ou a pessoa de quem nós estamos falando. Você e o Jefté estão falando de uma cena, e aí de repente você fala, eu ouvi. Você viu quem? Seu interlocutor Jefté, ou uma cena que é de quem vocês estão falando? Acho que agora ficou melhor, né? Do que o meu. Acho que ficou. Mas não dá nada não, se der pouca coisa. Galera, então continua o seguinte. Pensa só. Dentro dessa perspectiva, quando você tem uma troca, você acaba usando um elemento que é o que é de terceira pessoa, para se referir a com quem você fala, você acaba promovendo um pronome híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele pode se referir à pessoa com quem se fala ou de quem se fala, tá? Mais na frente eu falo mais sobre isso. Mais à frente eu falo sobre isso. Você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda, o seu. Quebra da expectativa, né? Então, quando você fala fechar um bom negócio, constrói-se uma expectativa semântica que é de fazer uma boa negociação. Só que quando ele fala lá no final que é o seu, esse pronome possessivo vai deixar claro que o sentido de fechar um grande negócio não é fechar uma grande negociação, mas fechar uma grande empresa, a sua empresa. Daí dando ênfase à propaganda e à importância da propaganda. É evidente que esse texto é um texto metalinguístico e a propaganda fazendo propaganda dela mesma. Continuando. Olha esse outro texto. No dia dos namorados, não fique sem seu garoto. Reparem que o duplo sentido também está presente aí, né? O seu garoto, o seu gato, o seu flirt. Eu esqueço, vocês são jovens. Seu crush. Ou se seria um chocolate. Que é lógico, é o chocolate no final das contas. Mas enfim. Reparem, portanto, que o pronome possessivo ele é fundamental, tanto no texto 5 quanto no texto 6, para transmitir as mensagens pretendidas. No texto 5, de que a propaganda é a alma do negócio, e no texto 6, de que no dia dos namorados você precisa dar almoço, você precisa dar chocolates. Pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres relativamente às pessoas do discurso. Este, esse, aquele mesmo, próprio, tal. Os mais... Quando a gente fala, na verdade, pronome demonstrativo, a gente fala de este, esta ou isto, esse, essa ou isso, aquele, aquela ou aquilo. Então, mesmo, o próprio, podem aparecer como pronomes demonstrativos, como podem também aparecer como pronomes indefinidos. Então, assim, a condição deles é um pouco mais transitória. No T7, reparem o seguinte. Atum! Esse é o nome que eu deveria ter posto em você. Acho bom que isso não seja um alarme falso. Reparem que quando ele fala esse, ele usou o esse para fazer referência a algo que já tinha sido dito, que é atum. Quando o Garfield usa isso, também é para fazer referência a algo que tinha sido dito anteriormente, né? Na verdade, enquanto esse retoma exatamente o termo atum, o isso retoma toda a ação do John, que é a ação de chamar por aquela palavra para que o Garfield criasse a expectativa de que teria comida. E aí, o humor. O texto 8, gente, é um texto de que eu sou muito fã, que é Inimigos. Lê comigo. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava sua mão carinhosamente e começava.
Pois a Quequinha. E a Quequinha dengosa protestava. Ora, Beto, com o passar do tempo, Norberto deixou de chamar Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia a mulher aqui, ou às vezes, esta mulherzinha, mas nunca mais Quequinha. O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio, o tempo usa armas químicas. Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Ela odeia o Charles Bronson. Ah, não gosto mesmo. Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. Ela? Pior foi quando passou a dizer essa aí e apontar com o queixo. Essa aí. E apontava com o queixo até curvando a boca num certo desdém. O tempo, o tempo. O tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois a outra. Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direção. Faz um meneio de lado com a cabeça e diz, aquilo? Foda, né? Adoro. Você consegue perceber a importância dos pronomes demonstrativos para mostrar o declínio do relacionamento? Bom, aparece o pronome ela, reto lá atrás, e ele também é importante, mas o demonstrativo, ele é fatal, né? Para e pensa. Imagina você andando no shopping com seu crush. Eu ia falar com a sua paquera. Com seu crush. E aí, de repente, vocês encontram um amigo dele ou dela. E eu vou colocar no masculino, né? Me imaginando na situação. E aí eu tô com o meu crush, então de repente a gente encontra um amigo dele, e aí ele pergunta assim, quem que é ela? Aí o carinha diz assim, ah, essa? Oi? Essa? Melhor se colocar essa aí? Não, não. Não funciona. Continuando, indefinidos. Gente, desculpa, passei muito. Peraí, volta aqui. Aquele que se refere à terceira pessoa gramatical de modo vago, indeterminado. Algo, alguém, algum, bastante, cada, certo, nada, menos, muito, ninguém, nenhum, pouco, qualquer, tudo, todo, vários. Se acompanha o substantivo, sintaticamente, o pronome indefinido ou adjetivo, por seu caráter modificador, será uma adjunta de nominal. Mas, se o pronome, independente de sua classificação, substitui o substantivo, ele exercerá a função do termo substituído. Em outras palavras, o pronome adjetivo, adjunta de nominal. O pronome substantivo, depende, ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal, ele pode ser agente da passiva, né? Então, depende da circunstância, é mais amplo. De pronomes indefinidos, eu trouxe de exemplo esse texto 9 aqui. Gente, eu numerei os textos certos? Eu não numerei, relevem, perdoem, tá? Abram o seu coração. Coração de vocês. Breve fábula da culpa alheia. Olha lá, tem algo se afogando. Acho que não. Meu Deus, ele está se afogando. Façam alguma coisa. Meu Deus! Acho que se afogou. Se afogou sim. As pessoas morrendo e ninguém faz nada. Gente, que tirinha, hein? Que crítica feroz. Pessoal, atenção para isso. Vamos olhar. Tem alguém se afogando. É alguém. É uma pessoa, é um ser humano. Eu não sei quem é, eu não conheço, mas é um ser humano. Meu Deus, ele está se afogando. Note que aí ele coloca o ele para poder já retomar um termo que já tinha mencionado. Já sabíamos que havia um alguém. Façam alguma coisa. Olha o pronome indefinido novamente. No primeiro quadrinho eu usei o indefinido justamente para indicar que era uma pessoa que eu não conheço, mas é uma pessoa. E agora alguma coisa para dizer assim, qualquer coisa, mas tentem salvar. E aí no final das coisas ele diz assim, né? As pessoas morrendo e ninguém faz nada. Como se ninguém fosse o outro, como se não fosse eles. Por isso, breve fábula da culpa alheia, que é o título da tirinha. Vamos analisar isso, gente? Vamos parar para pensar e fazer uma autocrítica? A gente não faz isso, né? Ai, ninguém faz nada, inclusive eu, né? Adoro, né? Aquelas coisas do tipo assim, não, mas o povo não vai aceitar isso.
como se eu não fosse povo. Né? Então, o povo vai fazer alguma coisa, o povo tira, o povo não aceita, o povo. Tá, mas o povo não é pronome indefinido, tá? Só para fazer você refletir. Gente, que barulhão, né? Já resolvi. Olha só. Pronome relativo. O pronome relativo, ele substitui o primeiro substantivo antecedente, tá? Então, pronome relativo substitui o primeiro substantivo antecedente. Já citado numa oração, substituindo no início da oração seguinte. Que, quem, onde, cujo. Quando a gente fala cujo flexões, gente, cuja, cujos. Preciso pensar em feminino e masculino, e singular e plural. É isso, tá? Eu não coloquei aí o qual e a qual. Vamos colocar? Qual e flexões, mesma lógica, certo? Então, a qual, os quais e as quais. Na sintaxe, exerce a função do termo que substitui. Então, pensa o seguinte, olha só. Eu vi as árvores que você cortou. Quem cortou? Você. Cortou o quê? As árvores. Então, o que começa uma oração nova. E essa oração nova, nessa oração nova, se árvores aparecesse, árvore seria objeto direto. Então, que função sintática o que passa a ter? De objeto direto. Fabi, esse que ele é um pronome relativo? Sim, porque retoma o primeiro substantivo antecedente. Fabi, eu posso chamá-lo de pronome substantivo? Claro que pode, porque ele substitui o substantivo árvores. Reparem na outra, eu vi a floresta que você queimou. Então, eu vi as árvores que você cortou, eu vi a floresta que você queimou. A natureza vê o homem destruir, mas não pode fazer nada. E aí ele constrói um subentendido, né? Você pode fazer. Pronomes interrogativos. São os pronomes indefinidos empregados em frases... Gente, vai estar difícil, não dá? São os pronomes indefinidos empregados em frases interrogativas. Então, você pega o pronome indefinido, coloca numa frase que é de pergunta, né? Que é uma interrogativa, você tem o pronome interrogativo. É isso. Vamos ver dentro do texto? Quem descobriu o Brasil? Gente, essa é uma capa da Super Interessante de 2006. Ela é de dezembro de 2006. É antiguinha mesmo. Mas pensa só, quando ele fala quem descobriu o Brasil, a gente já constrói uma hipótese, né? A gente depreende que a revista não vai falar que foi Cabral, porque, afinal de contas, ela está se propondo a trazer algo novo, não falar o que a gente já está cansado de saber. Aí olha lá embaixo, ela fala, uma coisa é certa, não foi Cabral e não foi Colombo quem descobriu a América. Aliás, tudo que você aprendeu na escola sobre descobrimento está errado. Então, quando ele fala quem descobriu o Brasil, essa pergunta, ela já foi tantas vezes feita, ela parece tão óbvia que a gente vê, não só pela linguagem visual, mas pela própria construção da linguagem verbal e a adoção desse pronome que simultaneamente é interrogativo e indefinido, uma expectativa, que você vai comprar a revista e vai descobrir que não é quem você pensava, né? E é isso, vem no lead embaixo. A ambiguidade dos pronomes. Pronome pessoal. Pronome reto, gente, pode causar ambiguidade. Repara, o pai discutiu com o filho porque ele estava embriagado. Quem estava embriagado, o pai ou o filho? Fabi, se eu tirasse o pronome reto, ficasse elipse, se tivesse sujeito elíptico, continuaria ambíguo. Sabe como é que a gente não teria ambiguidade? Se fosse filha, o pai discutiu com a filha porque ele estava embriagado. Aí, quem está embriagado só poderia ser o pai. Oblíquo. O jogador revelou ao repórter o escândalo que o envolvia. Aí, olha aquilo que eu falei para vocês, que eu tentei dar o exemplo usando o Massino e o GFT e fiquei depois pensando assim, acabou que eu não consegui passar a mensagem de forma clara. Gente, GFT é professor de história, me ajuda, tá? Por favor. Galera, é o seguinte, olha só. Analisa ali para mim. O jogador revelou ao repórter o escândalo que o envolvia. O escândalo envolvia o repórter ou o jogador? Daniel Marcelo contou a Lucas que seus documentos foram encontrados. Gente, olha que coisa maravilhosa. Os documentos podem ser de Daniel, de Marcelo ou de Lucas. Reparem que se eu tivesse uma figura feminina,
o pronome não traria ambiguidade. Por quê? Daniel Marcelo contou a Lúcia que os documentos dela foram encontrados. Né? Então, na verdade, não que a gente não teria, né? Mas é porque se os documentos fossem de Lúcia, você usaria o feminino dela e resolveria o problema. Agora, veja bem o seguinte, como são todos masculinos, não dá para colocar dele, senão resolve usando dele. Daqui a pouco a gente fala como resolve. Pronome relativo. Daqui a pouco falaremos da manifestação contra a violência que aconteceu aqui em Goiânia. Gente, eu ouvi essa frase na rádio. E aí eu fiquei pensando, olha a ambiguidade. Quem aconteceu em Goiânia? A violência ou a manifestação? O que aconteceu? Quem não? O que aconteceu em Goiânia? A violência ou a manifestação? Amigo. Gente, essa terceira frase eu não vejo uma possibilidade reescrita para ela que não seja transformá-la. Houve uma manifestação contra a violência aqui em Goiânia e falaremos sobre ela daqui a pouco. Eu não consigo ver outra hipótese. Se você conseguir ver outra hipótese fazendo menores alterações, é melhor. Se quiser dividir comigo, tá? Fique à vontade, eu aceito contribuição. Então, os pronomes demonstrativos, em alguns casos, podem ser empregados para eliminar a ambiguidade. O pai discutiu com o filho porque este estava embriagado. Aí este só pode ser o filho. Ou aquele estava embriagado, só pode ser o pai. Ai, Fabi, para tudo. Ali atrás você falou que o esse retomava atum. Agora você está falando que este retoma, mas o este não anuncia? Gente, atenção. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas o que é importante, qual é a teoria que você tem que resgatar? Quando você usa este, esta ou isto como anafórico, só numa situação, para substituir uma palavra e assim evitar uma ambiguidade. Você vai usar no lugar de uma palavra para evitar uma ambiguidade. Em todas as outras circunstâncias, este, esta ou isto é catafórico e, portanto, anuncia. Para esse vídeo e anota o que eu estou te falando. Então, quando eu falo, minha proposta é esta. Por que eu usei esta? Porque eu ainda vou falar qual é a proposta. E é na maior parte dos casos assim que esse pronome vai aparecer, como catafórico, anunciando algo. Meu medo é este. Então, ele anuncia. Existe uma situação em que ele não é catafórico, ele é anafórico. E que situação é? Quando ele aparece, substituindo uma palavra, e a mais próxima, a mais recente, a fim de eliminar uma ambiguidade. Pessoal, olha o de baixo. Marcelo contou a Lucas que os documentos deste, aí os documentos são de quem? Do Lucas, que é o último a ser mencionado. Ou os documentos daquele, Marcelo, que é o que foi mencionado primeiro. Fabi, por que não Daniel? Que Daniel é o primeiro? Porque eu tô conversando com o Daniel. E aí, nesse caso, eu falo o quê? Teus documentos. Oi, teus. Gente, volta o vídeo, vai lá atrás. E olha, eu falei para vocês assim, no começo as pessoas do discurso eram muito bem marcadas. Eu falo com você, você era o tu. Eu deixei isso claro quando eu falei, vou ter que ver também, vou ter que ir lá ver. Gente, as pessoas do discurso, eu que falo, tu que ouve, ele ou ela de quem falamos. Então, por muito tempo, a pessoa com quem eu falava era teu, tua, tu. Depois a gente passou a usar seu, sua. Quando eu falo assim, olha, deixa eu ver aqui um caso. Vamos usar esse caso, pode ser? Quando eu falo assim, olha, Marcelo contou a Lucas que seus documentos foram encontrados, os seus documentos pode ser do Daniel, porque é com o Daniel que eu tô falando. Você percebe que essa vírgula, o que foi minha pausa? Eu entendi que você precisa acionar seu conhecimento sobre vocativo. Você lembra quem que é o vocativo? Vocativo é o chamamento, o termo pelo qual eu identifico a pessoa com quem converso. Então, amor, vem cá. Então, amor é um vocativo. Filho, me ajuda. Filho é um vocativo. Então, dentro desse contexto, Daniel é vocativo, é a pessoa com quem eu estou falando, com quem eu falo, a quem, né? A quem eu estou destinando minha fala. Então, se ele é o meu receptor, o meu interlocutor, ele é a segunda pessoa do discurso. Por isso, se eu colocasse teus, resolveria o problema.
Gente, vocês acham que eu fui clara? Se não, me avisa. Então, nesse caso, para se referir a Daniel, a alternativa seria o emprego do pronome teus. Aí nós temos as referências bibliográficas e dessa forma eu encerro o assunto dos pronomes. Pessoal, eu espero que nós tenhamos resolvido essa questão. Nesse caso específico, nós vamos ter exercícios, tá? Diferentes, tá? Eu vou montar uma lista sobre pronomes e de forma mais aprofundada, de forma mais densa, porque substantivo e adjetivo não são muito comuns nos processos seletivos, mas pronome cai muito, tá? Então nós vamos fazer uma listinha só sobre esse assunto, combinado? Mas é uma lista voltada para o quê? Para interpretação de texto. Porque, afinal de contas, a parte gramatical eu posso até colocar, mas não é algo com que nós vamos nos preocupar ou mesmo no que iremos nos aprofundar. Fechou? Pessoal, então é isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus.